Oi. Boa tarde. Boa tarde. Sou o professor Carlos, de Sociologia e Filosofia. É o seguinte, tive um pequeno problema Não gosto de me desculpar, uma vez teve um professor que fez essa orientação numa aula, porque você já se entrega assim, os seus defeitos, né? Então você se volta abaixo, mas eu não concordo plenamente com isso. Eu acho que você se iguala, você mostra que você também e tal. Mas a questão não é essa. Teve uns percalços aí, eu tinha feito um trabalho e caminhei, mas não passou, pelo notebook, pelo Facebook, e acabei que tive que refazer rapidamente agora para a gente fazer um ajuste aqui. Como eu tenho um certo domínio com o conteúdo, eu vou tentar fazer as adaptações necessárias para me dar a apresentação. E aí, se em algum momento vocês tiverem dúvidas sobre algum termo que eu utilizar, porque os termos na sociologia são muito específicos da ciência, né? Então, existem muitos termos que a academia, as ciências sociais se utiliza, que não são usuais no dia a dia, né, do aluno, mas que são importantes, são referências importantes, terminologias importantes, que são solicitadas nas questões do Enem, que são definidoras para você compreender esses fenômenos, dessas questões, das teorias que a gente vai abordar, e logo a compreensão para você conseguir responder as questões pertinentes ao tema específico que a gente vai desenvolver agora. Essa questão, especificamente que eu trouxe hoje, ela traz referências a dois grandes autores clássicos da sociologia, o Karl Marx, de 1818, e o Max Weber, de 1872, se não me engano, mais ou menos isso. Então tem uma distinção de idade bem grande aí entre eles. Bom, vou partir da prerrogativa, eu estaria aqui com os meus alunos do ensino médio, e que naturalmente eu já teria feito, dado a aula sobre as teorias, dos conceitos desses dois grandes autores, do Karl Marx e do Max Weber. Tá? Então, a partir do conhecimento de todos os tópicos, os principais teorias desses autores, a gente deve lembrar para conseguir definir, responder essa questão. Tá? Bom, a questão ela é simples, muito simples, ela é bem generalizante, assim, bem objetiva, então acredito que vocês não vão ter muita dificuldade de responder. A pergunta é o seguinte: Max Weber alinhava-se à visão de Marx em relação ao tratamento do desenvolvimento do capitalismo no mundo moderno e as investigações sobre os sistemas anteriores de produção e as lógicas de relações sociais que se estabeleciam em volta deles. Entretanto, discordava de Marx em alguns pontos cruciais. Quais são eles? Bom, primeiro é importante observar que a questão aí ela está trazendo congruência no pensamento dos dois, uma relação de que eles tinham observâncias afins quanto ao desenvolvimento do capitalismo moderno, a partir de todos os fatos históricos que se estabelecem a compreensão desse fenômeno, como se deu o capitalismo moderno, e as investigações anteriores de produção, como é que os modos de produção vêm se desenvolvendo, e aí os fenômenos sociais que vão se encaminhando para a compreensão de como é que se avalia a interferência do capitalismo na vida das pessoas, das sociedades, tá bom? Se tiver alguma coisa complicada, vocês me puxam aqui, pessoal.
definição de alguns temas antes da gente buscar observar as respostas. A primeira é a compreensão do que é capitalismo, tá? Bom, aqui, quando eu mudei no notebook, aí mudou a formatação. Mas, uma definição clássica, né, básica do que é o capitalismo, existem várias definições a partir do conhecimento que se vai definir, por exemplo, a economia vai especificar uma forma, a história, a sociologia, a antropologia, a geografia, né? Aqui, de formas da história, principalmente, o capitalismo é um sistema econômico, né, social e social baseado na acumulação do capital, né, do capital mercantil, né, e cujos meios de produção são de propriedade privada, né, e aí você vai, porque a evolução da Idade Média para a Idade Moderna vai se observar que ela se estabelece as relações público-privada, como já começou, então a acumulação da propriedade privada, que surgiu no século XIV, né, no fim da Idade Média, logo no início da Idade Moderna, nessa transição, né, que é o que define, a partir da decadência do sistema feudal, o nascimento de uma nova classe social, a burguesia. Toda essa concepção aí já traz, o que é o capitalismo, já traz diversos fatores históricos que se estabeleceram, né, que a gente viu já no desenvolvimento do que era, como é que era a vida, a sociedade na Idade Média e como é que ela se desenvolveu na Idade Moderna, né, e as relações sociais estabelecidas. Assim, foi na passagem da Idade Média para a Idade Moderna que ocorreram diversas modificações no âmbito econômico e social, como, por exemplo, o progresso, a urbanização e o advento de novas técnicas de produção. Tá, pessoal? Eu vou aqui, eu não vou ficar explicando cada termo desses, né, porque vai levar muito tempo, tá, pessoal? Então, eu vou estar passando porque subentende que já está compreendido esses termos. Importante lembrar que o capitalismo, tal como conhecemos hoje, passou por diversas modificações, porém sempre fundamentado no lucro, tá? Então tem o mercantil, tem o financeiro, né? Também outras formas de capitalismo que foram se desenvolvendo, o neoliberal, e até chegar no liberal democrático, que é o que se estabelece mais comumente hoje em dia. E também, a partir dele, também há um debate sobre o avanço do capitalismo, né, então as teorias que a gente viu em Karl Marx, que poderiam combinar no socialismo e no comunismo, tá? Também são debates que nós já conversamos. Voltando para a questão da compreensão de como é que se desenvolve o capitalismo no mundo moderno, né, e as investigações sobre os sistemas anteriores de produção, que são os desenvolvidos na Idade Média, antes da Idade Moderna, do capitalismo, e as lógicas de relações sociais que se estabelecem em volta deles. Outro termo fundamental de importância, relações sociais. Esse termo ele é uma teoria cunhada pelo Max Weber, relações sociais, né, que se empenhou muito em estudar o que seriam as relações sociais. Então vamos recapitular mais a fundo como é que se consegue as relações sociais do Max Weber, né? Na sociologia, as relações sociais absorvem um conceito complexo que trata de um conjunto de interações, contato com o convívio, tá? Entre os indivíduos ou grupos sociais, seja em casa, na escola, no trabalho. Em outras palavras, a relação social representa as diferentes formas de interação que ocorrem em diversos espaços sociais, podendo ocorrer de maneira natural ou através de interesses individuais. Pessoal, na aula sobre Max Weber, nós vimos que
relações sociais, aquelas relações de convívio e contato entre os indivíduos, elas se estabelecem, segundo Max Weber, a partir de estruturas sociais. Tá? E essas estruturas sociais são os meios que compõem a forma de dominação das relações do conhecimento social, certo? As formas que se estabelecem o conhecimento que nós vamos adquirindo desde que nós nascemos, né? E vamos se utilizando delas, né? E essas estruturas sociais elas se estabelecem mais fortemente a partir da igreja, da escola, né, da família, das leis, né, da política, tá? Da própria relação de amizade, né? Os amigos, tá? Só que aí, essas estruturas sociais, vocês lembram, que elas podem se desenvolver de duas formas. De maneira natural, que é a absorção direta, né, dessas estruturas sociais para o entendimento de vida, logo de relações sociais do indivíduo, certo? São relações diretas das informações que agem sobre a gente e a gente repercute elas, a gente refaz elas como forma de coesão social, nós assimilamos elas e reproduzimos. São formas exteriores, como nós vimos. Como forma, mas também há as relações individuais, são as ações de indivíduo para indivíduo. Tá? Então, existe basicamente uma compreensão de relações sociais, essas exteriores e as interiores. Tá? Isso daí a gente já viu bem detalhadamente, né? Essa mais para relembrar o termo mais clássico que a gente é importante lembrar, essa daqui ela se utiliza como nome de fato social e essa daqui como ação social. São as relações de indivíduo para indivíduo, logo existe uma individualidade na ação, né, que pressupõe um fato social que é o conhecimento embutido no ser humano, que já é pressuposto de suas ações. Logo, ele tem uma ação individual, uma possibilidade de agir, né, que pode ou não fugir essas regras sociais exteriores, mas se estabelece a sua individualidade, né? E aí vão se criando novas formas de referência. E aí essas novas formas de referência são, tradicionalmente na sociologia, a evolução do tradicional para o moderno. Tá? Eu estou só relembrando esse conceito aqui para a gente voltar para a questão, pessoal. O que seria as relações tradicionais? São as relações do fato social, exteriores ao ser humano, os seres humanos, né? Os indivíduos. E as individuais são as relações mais modernas. A série de ações que os indivíduos vão tomando, elas vão se transformando numa força grande que ela vai ganhando tal desempenho, tal visibilidade na sociedade, que ela rompe barreiras do tradicional e acaba se estabelecendo. Eu vou usar um exemplo clássico. Há décadas, o movimento LGBT ele vem lutando
melhorias, por aceitação, por regras contra a homofobia. E aí eles formam grupos, eles formam passeatas, eles formam associações, eles reivindicam seus direitos, e aí eles conseguem forças políticas, civis, né, sociais, e aí, por algo que seria inconcebível, hoje, né, na modernidade, nos tempos modernos, você começa já a ter uma grande aceitação da sociedade. O caso clássico esse é hoje a aprovação do casamento homoafetivo, né? Então, isso são regras que vão se transformar, que é uma coisa moderna, que no jogo do desenvolvimento do conhecimento social, do desenvolvimento da sociedade, futuramente eles vão se transformar em tradicional. Tá? Então, essa é a evolução do conhecimento sociológico, que se estabelece entre regras externas e internas. Tá bom? Beleza. Então, as relações sociais estabelecidas. Então, pessoal, visto que Marx, Weber se alinhava quanto à concepção do desenvolvimento do capitalismo no mundo moderno e as relações, né, que se dão históricas de produção até a modernidade e as lógicas de relações sociais estabelecidas, nós concordamos que Marx e Weber eles se alinham nesse pensamento. Entretanto, eles discordam de alguns pontos cruciais. Quais são eles? Bom, aqui eu coloquei fato social e ação social. Como nós já vimos os conceitos de Marx, eu não vou me deter aqui, porque também eu já estaria entregando a questão. Tá? Vamos às opções. Letra A. Enquanto Marx acreditava que a religião era o ópio do povo, Weber era um religioso convicto. Tá? Isso é verdade. É verdade. Certo? E é muito curioso essas questões, porque, a meu ver, ela pode se colocar como uma rasteira para o aluno na hora de responder, porque não deixa de ser verdade essa questão. Só que os pontos cruciais do pensamento sociológico desses autores, eles em nada interferem na relação que eles têm com a religiosidade deles. É muito curioso essa questão, muito emblemático para mim, tal como muitas questões do Enem, que são cascos de banana, que assim, é uma vírgula, compreensão de uma resposta, né, ou uma palavra, ela dá uma conotação diferente. Essa questão, sem dúvida, o Marx por que ele acreditava que era o ópio do povo? Porque as relações para o Marx, elas se estabeleciam não de uma forma subjetiva, não de uma forma emocional, mas de uma forma objetiva. Já Weber não, ele aceitava a forma subjetiva de interações entre os indivíduos numa constituição do conhecimento social, como nós já vimos. Então, deixe de stand-by essa questão, tá? Vamos olhar as próximas. Weber, letra B, elaborou seus trabalhos sob uma perspectiva de materialismo histórico. Marx foi lembrado por uma sociologia compreensiva. Bom, pessoal, seguinte. Esses são termos predominantes no que você percebe cada autor desse. Se Weber ele se detém ao conhecimento da ação social de um indivíduo com cada indivíduo, logo da transformação da sociedade, né, tradicional para a moderna,
Então, ele não está muito preocupado na relação de poder estabelecido pelo materialismo histórico, nas relações de dominação, nas relações de trabalho, de produção, né? Quer dizer, não está correta essa questão, né? A letra C. Marx constitui sua teoria sobre as perspectivas do materialismo histórico. Como Weber foi lembrado pela sociologia da compreensão, como nós acabamos de fazer. É o inverso da letra B, né? O Weber, ele analisa a compreensão dos fenômenos sociais, dos atos dos indivíduos em grupos para as transformações sociais, né? E Max Weber. E o Karl Marx, ao contrário, não. O Karl Marx, como a gente viu na aula sobre os seus conceitos, qual é o grande feito que acredito que nunca ninguém vai bater tal grandiosidade desse pensador? Simplesmente ele estudou a fundo o capitalismo, esse processo econômico de produção, né, e seu processo histórico, e a partir de Karl Marx ele rompe toda uma tradição de séculos de que as relações humanas, as relações sociais, elas eram pautadas apenas pela compreensão filosófica. Tudo era relação ou de Deus para o homem, ou dos reis, da aristocracia para o homem, ou dos senhores feudais para os vassalos, né? Todos tinham uma relação que advinha de um poder divino, né? E as pessoas acreditavam nessas sociedades que a sua ordem social, seu estabelecimento, ela era concebida de uma forma exterior, de uma forma filosófica. As relações sociais eram todas estabelecidas de uma forma filosófica. A partir dos estudos de Marx, e só a partir daí, toda a compreensão da história foi se estabelecida a partir das relações de produção. Marx vai dizer, nada disso. A compreensão dos homens só há interesse a partir de que eles produzem, de que eles desenvolvem algo, eles tiram coisas da natureza, eles produzem algo, eles relacionam-se socialmente a partir de interesses, essas formas de relação, a partir de que a gente faz. Por que os homens das cavernas saem de um lugar para outro? Porque ali já não tem mais caça, já não tem mais alimentação, já não tem mais um ambiente satisfatório para a vida deles. Logo, os meios de produção para as suas vivências não se estabelecem mais em algum lugar. Por isso eles se tornam nômades, tais como os índios, os povos primitivos. E posterior a isso, as relações na Idade Média dos senhores feudais, né, que os vassalos, os servos vão produzir e uma parte da colheita vai para os senhores feudais ou para a aristocracia. Todas essas relações de produção, do que você produz, de onde você produz, é que vão se estabelecer as normas da sociedade. Então Marx, ele compreendeu isso, né, historicamente, e a partir disso, todos os grandes pensadores, sendo de direita, sendo de esquerda, sendo de centro, não podem se abster de estudar Karl Marx. E eu defendo, inclusive, que atualmente os pensadores de direita leem muito mais Karl Marx do que os de esquerda. Porque para você evoluir um pensamento e criticar o pensamento esquerdo, você tem que se apropriar muito do que se opõe, né? Bom, e aí Karl Marx é esse fenômeno que dá várias aulas, né? E por fim, Marx e Weber não discordavam em nenhum ponto de suas teorias. Não, eles discordavam em muitas teorias, né? Só
muitas questões em cima da. Nessa questão do desenvolvimento do capitalismo, não, e nas relações sociais que se estabelecem em volta do capitalismo.